Meninas, nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês os livros que eu li e que, bem resumidamente, eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Esse daqui, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, fala sobre como o diabo ele nos vê, né? Ele ironiza o ser humano, ele ironiza Deus. Então, vai mostrar que as várias formas, né, com que ele trabalha nas nossas vidas e às vezes a gente não percebe. Como, por exemplo, uma forma que ele trabalha muito que a gente não, às vezes nem presta atenção é quando a gente fala que vai orar ou vai pro culto ou vai fazer alguma coisa para Deus e começa a aparecer coisas aleatórias pra gente fazer e a gente vai fazendo. Como, por exemplo, tá perto de ir pra oração. E aí aparece, eu lembro que tem a roupa na máquina para estender. Aí eu vou lá e estendo. Aí de repente eu tô voltando, eu vejo que eu esqueci de tirar alguma coisa pro almoço da geladeira. Aí eu vou tirar essa coisa. E aí vai vindo uma coisa atrás da outra. E quando a gente percebe, já passou da hora. E então hoje eu não vou, amanhã então eu vou. Então essa é uma das coisas, né, que acontece, que pra gente parece que é normal, só que não é. É o diabo, né, ali trabalhando para a gente não conseguir concluir aquilo que nós precisamos para estar junto de Deus. E tem muitas outras formas que ele trabalha, como por exemplo, quando a gente vai para a igreja, ora lá por algum familiar, por alguém até de dentro da nossa própria casa, e quando a gente chega, a gente se sente, né, no dever ou se sente no direito de reclamar, por que você não foi, por que você não orou, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo. Eu falo isso porque eu mesma já fiz isso várias vezes com o meu esposo, antes, né, num tempo quando eu era nova convertida e ele não era muito assim, e aí eu orava por ele e aí quando eu tava de frente a frente com ele, eu acabava brigando e querendo obrigar ele a ir para a igreja, e então eu perdia toda aquela oração que eu tinha feito, toda aquela entrega que eu tinha feito para Deus, eu perdia tudo ali. E não é nada mais do que o diabo. Você tá ali ajoelhado orando, pensando que tá tudo bem, e aí quando você levanta, você faz tudo errado. E é ele ali, né, te cutucando. Fala pra ele, você tem que falar pra ele que tá errado e tal. E esses pensamentos vêm na nossa mente e a gente acha que tá fazendo certo. E na verdade não tá. Por isso que a gente tem que vigiar e orar, né? Porque ele tem muitas formas de agir. Principalmente também na leitura. Ele não gosta que a gente leia. Ele não quer que nós, cristãos, tenhamos conhecimento. Porque o conhecimento é a chave, né, que destrava todas as áreas das nossas vidas, fazendo com que a gente chegue num nível elevado de sabedoria e então a gente se chegue mais perto de Jesus, né? Então ele também não, ele odeia, né, que qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, vá pelo universo da literatura. E esse é o comentário desse livro aqui. Falei que eu ia ser breve e tô demorando bastante. Mas esse aqui é o outro livro que eu li, A Arte de Sabotar a Própria Vida. Esse livro é maravilhoso, aprendi muito com ele, muito, muito mesmo. São coisas que a gente faz no dia a dia, né? Por exemplo, a procrastinação. Eu sempre fui uma pessoa muito procrastinadora. Eu tenho milhares de ideias na cabeça, milhares de sonhos, milhares de coisas que eu almejo, mas que eu vou deixando, não por falta de... Às vezes não é nem falta de nada, é simplesmente falta de agir, de ir lá e fazer. E a procrastinação, ela começa com as pequenas coisas. E você pode vencer ela também nas pequenas coisas. Por exemplo, você tá na organização da casa, por exemplo. Mas tem a roupa para colocar na máquina, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que para fazer. Aí você, não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontecia muito sobre eu pensar assim, mas é muita coisa. E às vezes eu pegava e não fazia nada e deixava. E aí eu já me sentia mal porque eu não tinha feito nada no fim do dia, tinha ido fazer outras coisas. Só que só basta você fazer uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Não precisa você fazer tudo de uma vez. E esse livro aqui, ele ensina muito
sobre a procrastinação, sobre você se sabotar no financeiro também, você se sabota na sua dieta, você se sabota em várias coisas, né? E até no próprio relacionamento, a gente acaba se sabotando, né? Fazendo uma repetição daquilo que a gente vivenciou nos nossos lares. E isso acaba interferindo no nosso relacionamento, no nosso casamento, porque a gente acaba trazendo, né, pro nosso relacionamento aqueles mesmos erros que a gente vivenciou nos nossos lares. E às vezes sem perceber, por isso que a gente também tem que sempre estar vigiando, sempre estar prestando atenção para ver onde que a gente está errando e não sabotar até o nosso próprio relacionamento com o nosso marido, né? E aí tem esse daqui também, Escatologia Essencial, maravilhoso, você vai entender nesse livro muitas coisas do fim dos tempos, várias coisas, por exemplo, que eu não entendia sobre o reino milenar, por exemplo. Eu achava que ia ser no céu, o reino milenar, por falta de conhecimento mesmo, né? E não é, né? O reino milenar, ele vai ser aqui na Terra, ele vai ser lá em Jerusalém. Nós teremos um corpo glorificado. O que significa corpo glorificado? É que você vai ter um corpo que vai atuar nas duas dimensões, tanto espiritual quanto sobrenatural. A gente sabe que existem anjos, mas nós não vemos. Quando a gente tiver o corpo glorificado, quando formos, né, transformados, quando Jesus Cristo vier nas nuvens, né, estabelecer o seu reino aqui na terra, a gente vai ser transformado, ter um corpo glorificado, onde a gente vai atuar nas duas dimensões. Nós sabemos que existem anjos, mas nós não vemos, e nós vamos poder vê-los, e daí vamos julgar, né, as nações com Jesus Cristo. Isso vai ser maravilhoso, nós poderemos, ao lado dele, entender muitas coisas que nós não entendemos hoje. Não sei se passou pela cabeça de vocês algum dia sobre a gente ficar se perguntando assim, nossa, quando eu estiver lá, né, com Jesus, eu vou ver Abraão, vou ver Isaac, aí eu quero perguntar tanta coisa e tal, eu quero perguntar para Jesus como que foi, né, ir lá pro céu e não sei o quê. Só que não vai precisar disso, porque automaticamente, quando a gente for transformado, a gente já vai entender tudo. Tudo vai ficar claro na nossa mente, e a gente vai ter um nível, né, uma capacidade de entendimento gigantesca. Nossa capacidade de entendimento, nossa capacidade mental, ela vai ser total. Então, não precisaremos ficar fazendo perguntas, porque nós já teremos todas as respostas, assim que formos transformados. E no Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele não é só um livro que conta sobre o fim dos tempos, não. Ele fala sobre quem Jesus é, sobre a personalidade de Jesus, tanto o corpo físico, tudo. Lá mostra tudo. Se você estudar esse livro aqui, você vai ficar muito, muito, muito bem preparado sobre esse assunto. E é um livro que mostra de forma simples, para a gente entender mesmo. Não precisa de ser nenhum cientista para entender como vai ser, né? Nem historiador, tipo isso. E esse daqui que eu tô lendo agora, que tá sendo o meu queridinho no momento, mesmo com medo haja. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, sempre tive muitos sonhos, mas sempre fui muito medrosa. Sempre tive medo de ir, né? De fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu tinha medo de falar, ainda tenho um pouco, tenho medo de falar, tinha, né? Muito, agora já é bem menos. Tinha medo de não dar conta, tinha medo de ser julgada, né? O perfeccionismo, inclusive, fala muito disso aqui também. No livro Arte de Sabotar a Própria Vida também fala sobre o perfeccionismo. Fala sobre a gente trazer, né, os traumas do passado e ficar revivendo. E tudo isso acaba atrapalhando a gente. E o medo de ser feliz, o medo de conseguir, o medo de realizar um sonho, e aí a gente já fica pensando em todas as coisas que vão surgir no meio do caminho. Antes mesmo da gente começar no sonho, na realização, né, daquele sonho, a gente fica pensando no futuro. Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter capacidade? Tipo, e se eu conseguir terminar esse curso, se eu conseguir terminar essa faculdade, e quando chegar lá na frente, como que vai ser? Por exemplo, eu
eu sempre tive muita dificuldade de falar com pessoas, né? A não ser aquelas pessoas que eu conheço e que eu já tenho um certo nível de intimidade, então com essas pessoas eu consigo conversar muito bem. Porém, quando são pessoas que eu não conheço, eu tenho muita dificuldade. Quando eu fui chamada para fazer parte da, da turma que visita o hospital, eu entrei em pânico. Literalmente eu entrei em pânico porque eu pensei como que eu vou falar de Jesus, de Deus, para pessoas que eu nunca vi na vida e como que eu vou fazer isso, e fiquei desesperada e procurando alguma forma de dizer eu não vou por causa disso e disso e disso, tentando, né, achar uma desculpa. Eu estava ali naquele momento me auto-sabotando, porque alguns meses antes eu tinha, num culto que teve na igreja, eu tinha falado para Deus, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui, faça de mim o que o Senhor quiser, que eu quero é te servir. E aí veio a oportunidade e eu ia me auto-sabotar, eu ia sabotar os meus sonhos, né? O meu sonho de levar a palavra, de fazer missões, eu ia sabotar esse plano de Deus para minha vida por medo. Porque eu tava com medo de não dar conta, eu tava com medo de não ser perfeita, eu tava com medo da questão de que eu não pensava que sim, né? Eu não consigo lidar com pessoas, falar com pessoas. Mas mesmo assim eu enfrentei o medo. Antes mesmo de ler esse livro, esse foi o primeiro medo, né? Que eu agi e eu fui com medo mesmo. E hoje eu faço as visitas, toda vez é uma tremedeira, dá uma coisa no estômago, mas eu vou e quando eu saio de lá, eu saio feliz, eu saio com o coração cheio de gratidão por ter conseguido fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Inclusive, eu não li esse livro todo ainda, tô ainda quase na metade dele. Inclusive, nele fala sobre isso, né? Sobre a gente enfrentar o medo para poder fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque se Ele chamou, não importa o medo que você tenha, você tem que ir. Você tem que agir e tem que ir lá e fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Porque uma coisa é você ter medo de entrar num rio, né? Você ter medo de entrar no fogo, que são coisas que vão te machucar, e você sabe disso. E esse é um medo real, é um medo que te traz segurança. Agora, medo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, aí esse medo, ele é maléfico, ele não é correto, ele não é de Deus, ele é do diabo, porque o diabo, ele usa o medo para te parar. Ele usa o medo para fazer com que você desista daquilo que Deus planejou para você. E se você desiste daquilo que Deus planejou para você, a sua vida ela fica morta, né? Ela fica vazia, não tem mais sentido. E uma vida assim, né, a gente não vai conseguir chegar no céu desse jeito. A gente não vai conseguir ser transformado quando Jesus voltar, ser glorificado e poder reinar com Ele. Porque aquilo que nós fazemos aqui hoje, e isso fala aqui também, por isso que eu falo que um livro, com esses livros aqui que eu li, um completa o outro, nesse livro aqui fala que aquilo que nós fazemos aqui hoje vai impactar quando a gente estiver lá com Jesus Cristo reinando. Aquilo que os dons que nós temos hoje, o serviço que nós fazemos hoje para Deus, eles vão ser usados, né, no reino milenar e para toda a eternidade, junto de Deus, junto de Cristo, para que a gente possa servir, né, ao Senhor da forma que nós servimos hoje. Tudo que nós aprendemos hoje aqui, tudo que nós enfrentamos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, é o que nós faremos com maior excelência ainda ao lado de Jesus Cristo, quando estivermos sentados no trono, julgando as nações juntamente com Ele e pregando para aqueles que ainda ficaram e que Deus ainda vai dar uma última chance para que eles se arrependam e se salvem. Então esse é o vídeo, ficou bem comprido, mas é a exposição daquilo que eu consegui absorver dessas literaturas aqui. Espero que vocês compreendam.